Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos para os versos 25 e 28. Encerramos 21 mensagens de 1 Tessalonicenses. O livro pequeno, né? Mas 21 pregações de 1 Tessalonicenses. Vamos ler os últimos 4 versos, versos 25 ao 28 do capítulo 5. Acharam o texto? Acharam, né? Vamos fazer a leitura? Irmãos, orai por nós. Cumprimentai todos os irmãos com beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Muito obrigado, Senhor, nesta manhã que nós temos o privilégio de olhar para a Tua palavra, Deus, com as instruções finais do apóstolo Paulo. Assim, ó Deus, nós também possamos aprender com ele sobre a importância da oração, da vida em comunidade e de tudo que o Senhor tem preparado para nós através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quem gosta da despedida? A não ser que seja você quem está indo. Aí você gosta. É. Como é que é? Só se você está querendo ir, né? Estou falando de despedidas boas, né? Não estou falando de despedidas... A pessoa sai de casa porque está bravo, coisa semelhante, questão de rebeldia, pecado, nada a ver. A Lisete deve lembrar, o Juan não lembra, né? A Lisete deve lembrar que quando nós viemos para o Brasil pela última vez, que estive na Venezuela, o papai pediu para se despedir um dia antes. Aí eu fui na casa dele um dia antes. Ele falou assim, que no dia da nossa ida ele não ia suportar ver-nos sair, que ele ia chorar demais. Eu lembro que eu liguei para ele e mesmo assim meu papai estava chorando. Então assim, é um momento bem difícil. Por quê? Porque quando alguém sai, para aquele que fica, há um vazio. Principalmente quando o filho sai de casa, quando nós temos assim, ou alguém esteve muito tempo conosco e de repente retorna para sua casa, fica aquele vazio, né? E as palavras finais de Paulo são uma despedida da igreja, uma despedida momentânea, porque nós sabemos que há uma segunda carta. Ou seja, nós sabemos que é momentânea, mas existia sempre aquela dúvida: será que Paulo vai viver? Será que Paulo vai morrer? Será que esta é a última carta que Paulo nos escreveu? Sempre ficava aquela dúvida. E para Paulo também, será que eles vão conseguir sobreviver? Será que eles vão suportar a perseguição? Seria muito isso. E aqui nós vemos no final o coração de Paulo, sua maneira de pedir mais algumas coisas para uma igreja amada e que serve para nós nestes tempos difíceis. E aí começamos pelo verso 25. Olha o texto compridão do verso 25. O que fala o verso 25? Irmãos, eu pergunto para você já orou pelo seu líder, seus líderes da igreja? Porque isso é o que Paulo está pedindo. Eu pedi a oração de Paulo para que estejam orando pela vida dele. Gente, é verdade que é difícil o pastor pedir oração no meio do culto. Mas vale a pena. Volta e meia o pastor pedir oração. Por quê? Porque, entre outras coisas, como uma vez a Lorena me perguntou, pastor peca. As pessoas esquecem que pastor é ser humano também. Aquela ideia de que o pastor parece a quinta pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, o missionário e o pastor. O missionário sempre na frente, né? Principalmente aquele que está em missões transculturais, aquela coisa, né? Nossa, ele está tão longe e tal. E não é. Nós somos pessoas que precisam de oração. O pastor deve orar pela igreja, sim, mas a igreja também deve orar pelo pastor. É compromisso mútuo. Isso demonstra proximidade e confiança. Porque, se você lembrar, e se você não lembra, vá para o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no verso 2, e você vai ver o que Paulo escreve para a igreja. Vê no comecinho da carta.
Paulo fala assim: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Então, Paulo começa a carta dizendo: nós oramos por vocês. E ali, Paulo vai encerrar a carta dizendo: orem por nós. Então, os últimos versículos de Paulo, Paulo vai trabalhar o conceito da mutualidade. Nós oramos por vocês, vocês devem orar por nós. E ali é importante, Marshall fala sobre essa importância da oração. Ele fala assim: não há explicação porque todos devamos orar uns pelos outros, e não somente por nós mesmos. A não ser, talvez, que através da intercessão mútua, os membros da igreja verdadeiramente formem um corpo de membros interdependentes, ao invés de serem uma coleção menos eficaz de unidades individuais. E ali, gente, nós temos que pensar também no pensamento de Hernando Dias Lopes, quando ele fala que Paulo acreditava que Deus age por meio das orações do seu povo. Podemos tocar o mundo pela oração. Um crente de joelhos influencia mais o mundo do que um filósofo na ponta dos pés. Não há limitação nem fronteiras à oração. Então, Paulo chama a igreja para orar por ele. Nós devemos lembrar e orar pelos nossos líderes. Você deve orar sempre. Não somente no dia de hoje, né? Que com certeza você orou por mim, né? Eu tenho certeza disso. Mas, tenho certeza. Eu tenho. Mas você tem que lembrar sempre. Ore, porque nós sempre estamos orando por vocês. Mas aí vem o verso 26. E Paulo vai falar, então, Paulo foi dele e vai então para a igreja. Ele vai dizer: cumprimentai todos os irmãos como? Como é que fala a Almeida século XXI? Não, a Almeida século XXI. Aqui. Não fala ósculo. Beijo. Você já deu um beijinho? Não, gente. Entre homens, muito complicado, né? Nós estamos falando de outra cultura, de outro contexto. Pelo amor de Deus, a gente não vai fazer isso aqui. A gente não vai. Na Rússia é comum um selinho entre homens. Quando eles são bons amigos. Tem um país da África onde bons amigos, homens, andam na rua de mãos dadas. Mas isso só nesses contextos. Quem for na Rússia, se prepare, viu? Não vai não, né? Vai começar a orar: Senhor, não me leva. Entre todas as coisas, Senhor, me livre da Rússia. Mas entenda, isso somente acontece quando você tem um relacionamento muito próximo com alguém. Ok? Depois fica tranquilo, você não vai. Mas naquela época, dar um beijinho no outro era uma coisa bem comum. O que Paulo está dizendo? Paulo não está estabelecendo esse tipo de saudação universal para todas as igrejas, e glória a Deus por isso, né? Mas o que Paulo está mostrando é que nós devemos ter um relacionamento de proximidade e cordialidade. Um amor real, não fingido. Por quê? Porque somos filhos do mesmo Pai, por Cristo. Somos filhos de Deus Pai, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e Deus nos deu o seu Espírito como garantia dessa adoção. Isso nos torna, a todos nós, o quê? O que nós somos entre nós? Irmãos. E isso que nós temos que pensar. Quando Paulo fala dessa cumprimentação, dessa maneira de saudar uns aos outros, Paulo está dizendo que nós temos que participar de uma comunhão que possa refletir a nossa união com Cristo e a nossa união com o nosso irmão. E sabe o que acontece muitas vezes? Que o pessoal vem na igreja e sai da igreja e não se relacionou com ninguém. Sabe uma coisa? O culto dessa pessoa foi incompleto. Aí cultou a Deus de uma maneira incompleta. Por quê? Porque, gente, a beleza de ser igreja está não somente em que nós adoramos a Deus em unidade, não está somente em que nós ouvimos a palavra em unidade, mas também em que nós nos relacionamos com o próximo de uma maneira mútua, de uma maneira aberta, de uma maneira de irmãos. O que pode acontecer muitas vezes? E aqui é o perigo que nós vemos. Quando cristãos têm relacionamentos mais próximos com pessoas não cristãs do que com seus irmãos na fé.
Isso é não somente perigoso, como um risco à sua própria vida. Quem está conosco nas pregações de Juízes, principalmente com Sansão, está vendo como é que é. A espiral decadente de Sansão, justamente por quê? Porque Sansão não se relacionava com seus irmãos israelitas. Ele vivia todo querendo se enturmar com os filisteus. E o que nós podemos pensar? Tem pessoas que têm muitas ideias e muitas causas pelas quais não se relaciona com pessoas da igreja. Eles podem dizer assim, tem razões até lícitas, né? Mágoas, feridas, traições. Mas, gente, foi toda a comunidade que fez isso com você? Foram todos? Vamos pagar todos juntos por pecadores? Ou será que a misericórdia do Senhor não funciona e o perdão de Deus não pode ser estendido por aquele que criou essa mágoa? Nós damos oportunidades a pessoas não cristãs. Nós damos chance para elas se relacionar conosco, mesmo que eles nos traiam, mesmo que eles tentem nos empurrar fora da presença do Senhor. E aí estamos nós. Mas quando um cristão olha mal para você depois do culto, já não quer se relacionar com essa pessoa, já não quer estar no culto. Por quê? Porque ela me magoou. Sabe o que é isso? Isso pode ser um coração que não quer se relacionar com os irmãos. Isso é pecado. Sabe por quê? Porque vamos levar para o contexto de família. Se você não se relacionar com seu irmão de sangue, é pecado? E seu irmão na fé não é a mesma coisa? Você percebe como nós temos 2 pesos, 2 medidas? E por isso eu volto a dizer, quando nós focamos tanto em famílias nucleares, eu vou focar só na minha família, nós estamos, por um lado, afastando nossa família da comunhão com o Senhor, da comunhão com os irmãos, e isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque Deus não vem buscar famílias nucleares, Deus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E eu volto a dizer, entre a sua família não crente e a sua família da fé, a sua prioridade, sabe onde está? Onde? Fale. Fale em voz alta. Então você já sabe, se você não vir no culto por causa de outra condição, você é responsável diante de Deus. É assim. Por quê? Porque aqui, na família de Deus, está a nossa maior prioridade. Isso vai ser um baita testemunho na sua família. Quando eles vão entender que você ama a Deus acima de qualquer outra coisa. Isso vai gerar um respeito. No começo vai criar desprezo, mas no final vai criar um respeito. E inclusive eles vão mudar datas para ter você. Domingo não, por quê? Porque fulano vai na igreja e nós queremos ter ele por perto e ele não vai abrir mão do domingo. Faça o teste. Faça o teste. Eu garanto, no começo vai ser duro, mas são eles os que devem se adequar. Lembre as palavras de Deus a Jeremias, que eles se convertam a ti e tu não te convertes a eles. Isso vale para nós, nos dias de hoje. Então, essa maneira de expressar esse amor é um modo visível e concreto do amor que se tem uns aos outros. Isso é claro que varia, mas o mais importante é que, como fala Hernandes Dias Lopes, a afetividade na igreja é uma necessidade vital. Nós temos que ter relacionamentos afetivos. Não é somente um Deus te abençoe. Bom dia para você. A paz do Senhor. Não, se preocupe, se importe, ore por essa pessoa, ligue para essa pessoa, convide ou vá, tome um café com ela, compre um biscoito, alguma coisa, leve alguma questão para casa, compartilhe alguma questão, convide alguém para um aniversário, faça isso. Nós não podemos viver isolados. Nós ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia, nos isolamentos que nós temos e nesse fechamento de que somente eu e a minha família. Esqueça, é você e a família da fé. Envolva pessoas no seu relacionamento, envolva pessoas da igreja no seu relacionamento. Eles podem me ferir, e daí é melhor, e gente, entenda, é melhor ser ferido na tentativa do que viver no isolamento.
Acredite. Quando nós tentamos guardar o coração das mágoas, o que acontece é que nós nos amarguramos de qualquer jeito, porque julgamos a todo mundo, porque ninguém é digno do nosso amor. Entende o problema? Nós nos colocamos acima dos outros e ocupamos o lugar de Deus porque já julgamos a todo mundo. Aqui ninguém presta. Quem falou isso? Eu. Determinado por quem? Pela minha experiência, por aquilo que eu vivenciei. Quer dizer, o centro de todas as coisas, quem é? Não é Deus, sou eu. Isso é idolatria, gente. Isso é pecado seríssimo. Deixa Cristo governar o coração. E você vai ver como as coisas vão mudar. É gostoso, gente, ter pessoas em casa. Maravilhoso. Verso 27. Paulo fala: eu vos suplico pelo Senhor, que vão fazer com a carta? Líderes a quem? Só os líderes? A todos. Todos. Sabe que isso Paulo queria que todos ficassem sabendo do pensamento dele. Duas questões aqui. A proximidade do apóstolo, mas o desejo de que toda a igreja fosse edificada. Pense isto. E aqui eu quero dar um toque. Esta mensagem é gravada. Você está vendo, né? A mensagem é gravada, eu boto cada certo tempo. Você compartilha com irmãos da igreja a mensagem que eu gravo. Não estou falando que eu seja melhor do que os outros, entenda o seguinte. Mas você compartilha as mensagens que eu gravo com os membros da igreja? Ou você compartilha mais as mensagens dos outros? Entenda, não estou dizendo que eu seja melhor. Mas vocês me conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Se vocês mandam uma coisa para mim e é para compartilhar, se eu acho ele legal, eu compartilho com as pessoas. Eu faço isso. Por quê? Porque eu conheço vocês. Nós temos uma tendência danada de querer mostrar que tudo que é de fora é melhor. E a gente não valoriza aquilo que é nosso. Paulo plantou essa igreja. E ele fala, olha, aquilo que eu mandei para vocês, leiam para todos. Gente, nós temos que multiplicar a palavra de Deus também. Multiplique. Não deixe seu filho em casa, traga ele junto. Não deixe seu marido em casa, sua mulher em casa, traga ele também. Nós precisamos compartilhar isso. Se você viu que hoje não veio alguém, ligue para essa pessoa para vir hoje à noite. E fale sobre aquilo que a pessoa poderia ter perdido no culto hoje, na escola dominical, na mensagem, no momento do louvor, em todas aquelas coisas. Nós precisamos multiplicar a palavra de Deus. Multiplicar a palavra de Deus torna a igreja viva. Nós precisamos multiplicar a palavra de Deus. Tornar a igreja viva, marcante, a pessoa que se preocupa, a pessoa que compartilha um texto bíblico para alguém, mande para ele também. Nós precisamos essa necessidade e uma necessidade de nos congregar. Uma necessidade de participar do culto público, porque a leitura desta carta, no geral, ela não acontecia assim, Paulo, vou te enviar a carta do Paulo aqui, você reproduz. Não. Era lida no momento público, era lida no momento do culto, quase que não tinha momento da mensagem, era a carta de Paulo. Era a leitura nesse momento, era a leitura pública. Nós precisamos resgatar a necessidade da congregação. Porque congregar, gente, não é opção para nós. É necessidade. É tão necessário como ir a comer na casa da mamãe no Dia das Mães. Eu acho até mais necessário. É mais necessário do que aquela visita que chegou de repente no domingo e você não sabe o que fazer. Manda ela embora com muito carinho. Se você receber uma visita no momento que você vai para o trabalho, você deixa de ir para o trabalho por causa da visita? Deixa de ir para o trabalho? E por que você deixa de ir na igreja quando tem uma visita? Entende nosso problema? A quem nós estamos dando a prioridade do nosso tempo? Por isso que quando Paulo fala, olha, leiam esta carta para todos, Paulo está dizendo, olha, congreguem-se todos, porque todos têm que ouvir. Quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para participar do culto público, e nós deveríamos sentir saudade daquele que não está.
ligar para essa pessoa e perguntar por que você não veio. E demonstrar a nossa preocupação por aquele que não vem. E insistir, persuadir essa pessoa para que venha ao culto. A persuasão é importante. E nós temos perdido a capacidade de persuadir por uma frase que vem dos lugares mais terríveis do inferno. Eu não sou quem para te dizer o que você deve fazer. Essa frase, gente, vem com todo o cheiro de enxofre do inferno. Porque você tem sim, nossa missão bíblica é persuadir. Persuasão é usar todos os meios possíveis para convencer uma pessoa, entendendo que Deus vai fazer a parte final. Mas que não seja por nós, que não tenha ficado muito clara a questão. Se eu quero que alguém venha para o culto, eu vou insistir. E eu vou ser insistente. E eu vou mostrar para essa pessoa a necessidade que ela tem. Se ela ficar chateada, é problema dela. Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos persuadir. Por isso que eu sou tão insistente para que você participe de todos os cultos. Eu não vou cansar até o dia que no culto do domingo de manhã e o culto da quarta tenha a mesma presença do culto do domingo à noite. É possível? É, porque nada nos impede de participar do culto, nem na quarta, nem no domingo de manhã, nem no domingo à noite. Nada nos impede. A única coisa que nos impede é a nossa própria condição. E eu vou dizer de novo, a maioria não tem desculpa para faltar no culto da quarta. Não tem. E não tem mesmo. E a maioria também não tem desculpa para faltar domingo de manhã. Que o horário, que o frio, um momento gostoso, gente. O clima agradável para cultuar o Senhor. E Paulo como encerra? Paulo encerra com a graça do nosso Senhor. Essa graça bendita que nos é dada a todos pela fé. Paulo abençoa a igreja para que essa graça derramada de Cristo seja derramada sobre um povo que sofre por causa do Evangelho, porque a gente não pode esquecer que a igreja tessalônica estava sob forte perseguição. Ela estava lutando contra a imoralidade presente e ela precisava reviver a sua esperança no Senhor, para que na graça de Cristo possamos viver no dia a dia. Essa era a grande esperança. E Paulo fala assim, a nossa esperança é Cristo, que a graça do Senhor esteja com todos nós. Amados, orar é um exercício de amor. Você quer mostrar que você ama alguém, você ora por essa pessoa. Porque não tem coisa que a gente não consegue fazer, mas tem coisas que Deus consegue. Tem momentos que você não consegue consolar alguém, mas Deus pode consolar o coração. Tem momentos que você não consegue animar uma pessoa, só Deus pode animar. Tem momentos que você gostaria de exortar uma pessoa, mas só Deus para tocar o coração. Mas aqui, quando Paulo fala que orem por ele, nós temos que lembrar, gente, que nós temos que orar por aqueles que estão na liderança na igreja. E orar por aqueles que também dão a sua vida por causa do Evangelho. Eles não podem sair das nossas orações. Você não pode deixar de orar por ele. Nem deixar de orar por mim, nem deixar de orar pelos pastores que nós cuidamos, nem deixar de orar pelos missionários. Você deve orar por isso, e não somente nos dias de culto. Isso é algo necessário. Amados, nós temos que olhar para os nossos irmãos como irmãos mesmo. Irmão aqui na igreja não é um título que a gente ganha. É a realidade da nossa vida. Eu lembro que houve um momento, quando eu era adolescente, que na igreja onde eu me congregava, havia um movimento de alguns irmãos da igreja em evitar o uso do termo irmão. E preferiam ser chamados de senhor fulano. Ou de fulano. Por quê? Porque eles falavam assim, irmão está virando um título. Assim como pastor, como diácono, como professor. E nós queremos evitar isso. É melhor, não, eles falavam, não ser chamado de irmão e ser falado com o nome da pessoa, mas ter um relacionamento próximo do que ser chamado de irmão e ter um relacionamento distante. Aí eu comecei a fazer isso, até que mamãe ouviu. Você não tem respeito de fulano? Do irmão fulano? Ou você se acha que já é um líder como eles? Não, mas ele pediu para não fazer. Você não é igual a eles, vai chamar ele de irmão fulano de tal. Aí eu cheguei para ele e falou assim, então ele chegou e falou assim, na frente da sua mãe você me chama de irmão, mas aqui em casa você me chama pelo meu nome. Combinado.
Ele falou, vou falar o quê? Nós precisamos ter proximidade, gente. E entender que quando nós estamos no momento do aperto e da necessidade, as primeiras pessoas que nós deveríamos lembrar são as pessoas da igreja. No momento em que nós precisássemos de uma palavra, um incentivo, uma correção, uma direção, nós deveríamos pensar nas pessoas da igreja. Sabe por quê? Porque nós conhecemos aqueles que estão no nosso meio, sabemos que somos amados e amamos essas pessoas. Mas quando nós começamos a pensar que o melhor relacionamento que nós temos, os maiores relacionamentos que nós temos são as pessoas de fora, eu pergunto para você, que testemunho nós estamos dando para o mundo? Jesus fala que as pessoas virão por causa do amor que nós temos uns pelos outros. Mas quando eles veem que a gente nem se importa pelos irmãos na fé, que a gente abre mão do culto para estar com eles, que nós simplesmente falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, de outros pastores, falamos mal de outras pessoas, eles vão pensar que nós somos o quê? Que nós somos igualzinho a eles. Então, não tendo diferença, como é que nós mostramos ao mundo que a verdade que está em Cristo habita em nós? Aí você faz um aniversário e convida pessoas de fora e não convida ninguém na igreja. Olha, o pessoal vê, não é burro não. Aí eles começam a perguntar, fulano não convidou ninguém na igreja, né? Por que será? Aí eles começam a falar mal da igreja, deve ser que tem algum problema, deve ser alguma questão não sei o quê, deve ser qualquer coisa. Murmuram contra o Senhor e o pior de tudo é que o nome do Senhor é blasfemado por causa disso. Nós precisamos entender que o nome do Senhor está acima das nossas preferências. E nós precisamos dar preferência uns aos outros. Viva essa realidade, gente. Olha, nós temos incentivado o café da manhã, nós temos o acampamento do carnaval, nós fizemos aquele evento em maio no sítio do Robertinho, e a maioria das pessoas vê isso como o momento de tirar férias. Isso dói no coração, eu confesso, isso dói no coração. Sabe por quê? Porque é ali onde nós vemos realmente o que nós queremos ser como igreja. Quando ninguém participa de um café da manhã, quando ninguém vai para um evento de confraternização, quando ninguém vai para um evento em dia de culto normal, você percebe que o coração das pessoas não está num relacionamento próximo com o irmão. Isso é grave, isso é sério, isso é para chorar mesmo e pedir perdão a Deus, porque nós estamos vivendo uma falta de amor. É sério. Aí eu confesso para os irmãos, eu fiquei com uma dor no coração depois do evento de maio, porque pouquíssimas pessoas foram. Isso para mim foi doloroso. Foi uma das minhas maiores dores como pastor. Eu confesso. Porque nós deveríamos zelar e cuidar por eventos como esse. Vai ter uma confraternização da igreja, vou. Gente, um momento gostoso, maravilhoso, vamos cultuar juntos, vamos brincar, vamos jogar, vamos fazer um monte de coisa, vamos compartilhar, vamos conversar, vamos conhecer pessoas. Esse momento é gostoso, gente. Como é que se perde? Você não deve perder isso. Você não deve. Nós somos a família que você tem. Nós precisamos ter esse entendimento. Por isso é necessário a participação comunitária na fé. Eu vou deixar para vocês dois textos. Primeiro de João 3:23. Que é o primeiro texto, 1 João 3:23. Só 23. O que João escreve? Olha, seu mandamento é este. O primeiro, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e... Você viu Jesus Cristo falando assim? Hoje não, discípulos. Já viu falando isso? Hoje não, que eu estou ocupado. Viu Jesus fazendo isso? Não. O outro texto é no mesmo 1 de João 4:21. Qual é o mandamento? Quem ama a Deus?
E como nós manifestamos o nosso amor? Somente falando a paz de Cristo? O próprio João vai dizer, não amemos somente de palavras, nós temos que amar como? Com ações. Mas se a gente não se relaciona, como é que nós sabemos? Igreja, gente, é algo dinâmico. É dinâmico, é vida, é participação na vida do outro. Aqui nós temos privacidade, uma privacidade limitada. Mas a casa nossa, cada casa nossa, é um ponto onde a glória do Senhor habita. E é um lugar onde nós podemos participar de um momento maravilhoso de comunhão. Se você nunca convidou, não estou falando de culto no lar, entenda isso. Eu estou indo além. Estou falando de convidar alguém na sua casa um dia para conversar. Eu não tenho nada para conversar, mas é claro, não se relaciona. Mas alguém tem que quebrar o gelo, gente. E faça o teste. Homem é fácil, né? Homem conversa futebol. Homem conversa de trabalho. Homem conversa de carro. O que mais um homem conversa? Não vai falar da mulher, não, né? Não, mas esquece da política, isso aí vai dar briga. O homem fala de comida também, porque tem um homem que cozinha aqui na igreja e fala o que ele faz com tanta alegria e prazer, que dá vontade de ir lá e comer também essa comida. Não é? Mas e sempre tem coisa para compartilhar. E mulher nem se fala, gente. O tema de mulher é infinito. Assim como o número de grãos que tem na areia do mar são os temas de conversa de mulher. Por isso que a mulher vive mais, porque conversa mais, fala mais, abre mais o coração. É bom. É ruim para nós, né? Por isso que o homem vive menos. Nós precisamos ter esse ambiente comunitário de vida entre nós. Não saia correndo para o culto, gente. Tem muita coisa para fazer, é verdade. Mas aproveite este tempo. Sabe, no período dos puritanos, domingo era tão sagrado que as pessoas faziam o seguinte, participavam do culto de manhã, à tarde eles meditavam na pregação do domingo de manhã. Não estou falando do pastor, estou falando dos membros da igreja. Viviam meditando na pregação e estavam falando da pregação nas suas reuniões familiares, além de que alguns comiam juntos. E à noite, então, se congregavam para mais uma pregação. Domingo, para eles, era um dia tão separado que a grande briga dos puritanos com as autoridades das cidades era justamente evitar que domingo acontecesse jogos, que domingo tivesse alguma atividade especial, porque domingo era dia consagrado ao Senhor. Eles lutavam para que domingo fosse um dia em que nada acontecesse, para que as pessoas tivessem a oportunidade de cultuar. É verdade que não dá para fazer isso hoje, né? Até eu também, nesse aspecto, eu vejo eles um pouco extremo, né? Mas há princípios que nós podemos resgatar. A prioridade de Deus num dia da semana é maravilhoso, porque comumente no decorrer da semana a gente vive pensando tanta coisa, mas um dia em que nós possamos meditar, um dia em que nós possamos pensar naquilo que ouvimos, um dia em que nós podemos cultuar o Senhor de uma maneira diferente. Olha o preparo do coração no momento em que nós estivermos aqui domingo à noite. Maravilhoso, nossos corações estarão cheios da glória do Senhor. E vamos ver o irmão com alegria e com prazer. Nós estaremos aqui por duas razões bíblicas. Primeiro, porque nós queremos cultuar o Senhor. Em segundo lugar, porque nós queremos ter comunhão com o irmão. Eu não tenho problema em fechar a igreja tarde à noite. Eu gosto, o pessoal fica conversando e tal, a coisa. Gente, eu deixo a igreja aberta. Conversa. Aí depois eu... Gostoso, gente, com o pessoal conversa. É maravilhoso. Não saia correndo, gente. Que isso? Quando nós estivermos na glória, nós vamos estar juntos. E aí é melhor se acostumar agora, né? É claro, o corpo glorificado, não vai haver esse problema e tal. Mas viva a comunhão, gente. Viva o prazer da comunhão. Experimente isso se você não experimentou. Você não vai querer
viver fora disso. Amém?